Olá, bem-vindos às diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E o nosso convidado é o psicólogo e AT, acompanhante terapêutico, Danilo Batista da Silva. Olá, Danilo, bem-vindo. Muito obrigado. Como é que surgiu o AT na sua vida, Danilo? Boa pergunta, Rafa. E o AT surgiu na minha vida como um marco e um divisor de águas, né? Em 2017, 2018, eu participei de algumas atividades em ONGs, em comunidades terapêuticas, em regiões de periferia mesmo. E conheci um rapaz que ele fazia um trabalho além do consultório, né? Um atendimento que não era convencional. Dentro disso, eu comecei a conversar com ele. Ele disse para mim que tinha feito um curso na Unifesp. Porém, eu fui buscar esse curso, essa formação, Rafa, e não tinha no momento. Então, eu encontrei um curso de acompanhamento terapêutico no Hospital das Clínicas, no HC. E lá eu conheci a proposta do AT. Foi onde eu fiz um curso de 1 ano e nesse período eu passei a fazer um estágio dentro da enfermaria de comportamentos impulsivos, acompanhando pacientes diversos, com transtornos mentais, transtornos por uso de substâncias, transtorno de personalidade. E nesse período eu descobri o que eu queria fazer mesmo da minha vida. Nessa época eu ainda não era nem psicólogo, para você ter noção, né? Foi quando eu me interessei em fazer uma graduação de psicologia. Então, quando eu digo que o AT na minha vida ele foi um divisor de águas, Rafa, é porque foi ali que eu decidi trabalhar com saúde mental, com psicologia e... Mas o que te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi a forma de atuação. Fora daquele setting, além dos muros, sabe? Você estando ali na realidade da pessoa, convivendo com ela no dia a dia. Você consegue observar, fazer análises diferentes. Então foi o que mais me chamou a atenção. Tá bom? Porque não é só... hoje em dia é muito comum falar em AT para autista, mas o AT pode ser para quem teve AVC, para idoso. Tem várias opções, várias oportunidades, né? Exato. O campo do AT, né? Quando eu costumo dizer o campo, eu falo a clínica do acompanhamento terapêutico, não é só na atuação com autismo. Hoje, o que nós sabemos, né, o que muitas pessoas sabem sobre AT é aquele acompanhamento terapêutico que está na escola ou aquele AT clínico que atende dentro de uma clínica. Mas, na verdade, né, o acompanhamento terapêutico, ele abrange várias áreas, né, de atuação. Tem vários campos de atuação. Tanto que o AT, ele não necessariamente ele precisa ser um psicólogo. Eu conheço outros ATs que são terapeutas ocupacionais. Outras formações. Fono, né? Tem fono. Exatamente. Alguns enfermeiros também. Enfermeiro. Não é? Enfermeiros também. Porque algumas pessoas sofreram acidentes, como você mesmo citou, AVC, acidente de carro. Precisa de uma Idosos também. Idosos. Precisa fazer uma adaptação, por exemplo, dentro da sua residência. Dentro do local onde essa pessoa passa a maior parte do tempo, na sua ocupação. Então, você vai precisar de um profissional específico para isso, né? Mas o AT, justamente, ele atua nessa articulação da rede, tá? Como é que surgiu a figura do AT, Danilo? Uma pergunta importantíssima também, porque as pessoas hoje, né, com o excesso de desinformação ou com o excesso de informações também, acreditam que o AT também, como a gente já acabou de falar, é só para autistas. Mas não. O AT surgiu aqui no Brasil, vamos falar do nosso contexto histórico, né? No Brasil, ele começou na década de 70, na década de 80. Então, ele veio numa proposta da reforma psiquiátrica. Então, na lei da reforma, ou seja, com a destruição dos manicômios cêntricos, com a desinstitucionalização, né, com tudo isso. Então, o AT, ele surge nesse contexto, né? A nossa prática, né, principalmente nesse período histórico, ela foi inspirada em modelos internacionais. Começou primeiro nos Estados Unidos e depois na França, chegando no Brasil. Então, esses modelos foram que deram inspirações. E a necessidade que criou o AT foi justamente para transtornos mentais graves. No início, o AT atuava muito mais com esquizofrenia, transtornos de personalidade, borderline. Hoje ainda sim, muito. Mas se deu início nesse período. Ele passou por algumas
atualizações, quando eu digo atualizações, estou falando de nomenclaturas. Então, por exemplo, quando ele estava atuando diretamente com um psiquiatra, ele começou ali com auxiliar terapêutico. Depois ele virou um amigo qualificado. E aí depois, aí já numa terceira onda, vem aí o nome acompanhamento terapêutico. Tá Você bom? chegou a trabalhar com psiquiatra, tudo? Sim, no período do Hospital das Clínicas, né, os pacientes eles vinham principalmente ali da demanda do hospital, então que era no IPQ, então Instituto de Psiquiatria, né? Então o psiquiatra ele fazia toda aquela avaliação, toda aquela análise, depois ele fazia os encaminhamentos para os ATs. Então de acordo com o plano terapêutico dele, né? De acordo com esse plano terapêutico, o AT ele atua em cima do que foi combinado com o psiquiatra. Então, é toda uma articulação, com uma equipe. Mas, por exemplo, o que o psiquiatra fala num caso de esquizofrenia, por exemplo? Como que o psiquiatra atua e como o AT atua? Porque o psiquiatra ele é médico. Então, o psiquiatra é o que fecha o diagnóstico, ele entra com a medicação. Então, ele vai falar para mim das necessidades, ele vai falar para mim dos riscos. Então, tem todo um prontuário desse paciente que o AT, ele precisa estar a par disso. Então, você tem que ter aquela técnica de manejo, de contenção, essa coisa toda. Isso depende muito, né? Por exemplo, esse curso aqui, essa pulseira, ela não é uma pulseira, um enfeite, tá, Rafa? Que eu uso como acessório. Na verdade, ela é uma certificação em crises agressivas, tá? Então, eu uso... Que interessante. A pulseira é amarela. Exato. Vamos mostrar? Dá pra mostrar aí, irmão? Aqui, ó. Tem alguma coisa escrita aí? O que tá escrito? Tá escrito SCA, né? SCA. Segurança em crises agressivas. Olha, tá? Que interessante. SCA, não tem aqui. Eu queria não, tá mostrar aqui, a pulseira na aqui. câmera. Tá aqui no... Na câmera. Não. Tudo bem, Não, mas... você mostra nessa câmera aqui. Mostra assim. Aqui, ó. Isso, boa. O que tá escrito aí? Então, tá escrito SCA. Então, essa pulseira aqui, ela é uma certificação, né? Em segurança em crises agressivas. Ou seja, dependendo do local onde você está, se você precisar fazer algum procedimento, você precisa ser um profissional habilitado. Nós falamos de televisibilidade, né? Aquilo que você está fazendo é visível como aos olhos da sociedade. Porque quem não tem informação, né, por exemplo, já aconteceu de estar num shopping e precisar ajudar uma criança que estava colocando sua vida em risco, sua integridade em risco. Os seguranças, normalmente, eles não entendem. Sim. Então, como é que eu vou me identificar para ele? Certo, Sou psicólogo. Né? Então, a gente não é um membro da família. Tá. Então, nós precisamos mostrar que nós somos um profissional habilitado, né, que é capaz de fazer um procedimento seguro, né, que está garantindo a integridade daquela criança, do adolescente ou do adulto, e também do profissional. Então, é isso. Então, essa pulseira aqui, ela é justamente para isso. Mas pensando nisso, quando você falou do psiquiatra, né, dos riscos, Sim. da questão da crise, o nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de procedimento ou contenção. Sim. Existe toda uma curva... Não, né, numa emergência, né? numa emergência. Mas é sempre em última instância. Sempre em último caso. Sim. Colocar a mão, Sim. tentar conter, tentar fazer qualquer tipo de procedimento. Sim. Antes disso, tem toda uma análise que é feita. Por isso que o profissional ele precisa estudar, conhecer quem é essa pessoa. Porque quais são os riscos? Quais são os gatilhos? Quando é que começa? Porque você trabalha na curva de aceleração. O nosso objetivo é tentar trabalhar na resolução de problemas dentro da curva, no nível de consciência, de cognição, para que essa pessoa consiga repensar e conseguir se organizar, ao ponto de que não precise fazer o procedimento. Sim. Tá? Sim. Então, o procedimento ele é em último caso. Então, a parte mais difícil não é fazer o procedimento. Né? Eu não estou nem falando de dificuldade. Evitar o procedimento, utilizar o procedimento. Manejar, conseguir trazer com que essa pessoa consiga se organizar, Sim, organizar, através daquilo que ela quer dizer. Talvez ela não Sim. esteja conseguindo apenas se comunicar. Sim. Sim. Então, você conhecendo a pessoa, você vai conseguir ajudá-la sem precisar fazer nenhum tipo de procedimento. Tá bom? Danilo, por que você decidiu trabalhar com autismo? Essa também é uma pergunta importante, que eu gosto muito de falar sobre isso, né? Dentro do período que eu comecei a atuar como AT, eu trabalhava com uma outra população, transtorno por uso de substâncias, transtornos Que é afetivos. isso? Transtorno o quê?
Transtorno por uso de substâncias. Por uso de substâncias. Por uso de substância. Droga. Transtorno por uso de substâncias, droga. Isso, não. drogas ilícitas, não é? Sim, sim. Então, pessoas são dependentes. Sim. Ou também a gente pode falar de... Dependente químico. Isso, e não químicas, né? Que também tem jogos de azar. Sim. Pessoas que são viciadas em jogos de azar também. Tá. Bom? Então, dentro desse período, eu fazia acompanhamento dessa população, né? Tanto que o curso da minha formação, ela inicial era terapia cognitivo-comportamental TCC. na dependência química É? e não química, Aham. tá bom? Porém, dentro do período que eu estava atuando como AT, me surgiu a oportunidade de conhecer uma pessoa autista. Quando me apresentaram e falaram assim, Danilo, você quer atender uma pessoa autista? Eu nem sabia o que significava, né? Foi quando falaram assim, eles trabalham com aba, né? Eu falei, o que é aba? Eu fui pesquisar, porque eu estava no meu primeiro semestre da faculdade, isso foi em 2018. Então também foi outro divisor de águas para mim, porque quando eu conheci essa pessoa autista, ela na época estava com 29 anos de idade, né? Sua idade, né, Rafa? Idade do Rafa. 29. 29? Sua idade. Então, assim, quando eu conheci, eu praticamente me apaixonei por esse universo. Aham. Então, eu trabalhava mais com terapia cognitivo-comportamental e eu fui buscar mais informações para entender a pessoa autista. Então, fui estudar no TCR de Campinas, fiz um curso de intervenção avançada para indivíduos diagnosticados. Campinas é o que, Danilo? Só para entender. Instituto de Terapia de Contingências de Reforçamento. Então, é uma escola, né, de pós-graduação que eles são focados na ciência do comportamento, como Skinner. Então, é uma escola conceituada, né, que te dá uma base sólida e uma base teórica para você conseguir fazer as intervenções. Então, fui estudar lá, porque justamente, quando ele apareceu para mim, eu falei, não sei nem o que é autismo, não conhecia o diagnóstico. Então, eu fui estudar um pouco mais para conseguir ajudar. Tanto que ele foi o meu primeiro paciente, né, autista. E até hoje eu atendo ele. E teve resultado? Tivemos diversos resultados, tivemos também algumas dificuldades pelo caminho, como todo indivíduo tem, vários desafios, né, como sempre temos. Mas sim, quando eu conheci, não tinha pouquíssima autonomia, pouquíssimas habilidades sociais. Hoje ele já consegue, por exemplo, fazer a barba sozinho. Ele gosta muito de jogar videogame. Não conseguia. Vamos pôr, amor. Se você colocar uma foto dele fazendo a barba aí, tá bom? Tá autorizado pela família também. Por exemplo... Você pegou ele novinho? Como que era? Quantos anos? Não, 29 anos de idade. Ele já tinha, tinha 29. Já era um adulto, né? Já era um adulto. Isso. E ele não sabia fazer a barba? Não sabia fazer a barba. Essa aqui. Tá, aí quando eu colocar a foto... Então, por exemplo, a barba tinha uma dificuldade para fazer. Ou seja, É motor, né, o negócio? Exato, uma questão motora, de coordenação motora fina. Sim. Tem toda uma adaptação também que você precisa pensar e olhar para esse indivíduo. Qual que é o melhor aparelho ou ferramenta? Sim. Tá bom? Não é o barbeador elétrico? Pode ser o barbeador elétrico, mas você pode usar também a lâmina para dar um acabamento. Tem que sempre pensar na Um segurança. complementa o outro. Precisa usar os dois, então? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, tá. E no caso dele, por exemplo, fazer a barba é algo que ele gosta de fazer. Ah, ele gosta. Não. Sabe o que eu tô achando incrível? Porque geralmente os ATs cuidam de crianças com autismo. Aham. E você é mais dedicado a jovens e adultos, é isso? Exatamente. Hoje, E essa galera de infantil que tá chegando aí, vem vindo muito. Exato. Vai virar tudo adulto, Porque tudo eles adolescente. crescem, né? E aí, o que faz? não é? E é justamente isso que a gente precisa pensar, né? Porque Sim. a intervenção precoce passa, Sim. a adolescência vem, eles se tornam adultos. Sim. Então nós precisamos pensar no tipo de intervenção para eles. Tem que pensar em como que nós vamos conseguir ajudá-lo. Então, por exemplo, no caso da gente está falando aqui de fazer a barba. Mas se ele não gostasse de fazer a barba, ele não necessariamente precisaria fazer a barba, entende? Tá. Então, nós temos que olhar para o indivíduo, para suas necessidades. Pra ver o que ele gosta. Exatamente. Tá bom? E foi fácil? Como que você ensina a fazer barba, por exemplo? No caso dele, eu usei pistas visuais, né? E fiz todo um script com slides, né? Esse paciente, ele é uma pessoa alfabetizada, ele consegue ler. Tá. Então, eu peguei fotos e fiz um passo a passo. Primeiro, vamos lá. Você pega a água, coloca dentro de uma vasilha.
Porque não vamos fazer no seco, né? Tem que Não, mas ele tá na pia, não tá? Isso, mas antes disso, nós estávamos dentro do quarto dele, Ah, tá. fazendo toda a estrutura, o passo a passo. Agora nós vamos lá na cozinha, vamos pegar a vasilha, vamos pegar o Presto Barba, ok. vamos pegar o creme de barbear, vamos colocar água. Ou seja, a água que vem da torneira, normalmente ela já vem gelada. Uhum. Então, para facilitar, vamos mornar essa água. Então vamos levar o quê? No micro-ondas. Abrir os poros. Vamos umedecer o rosto. Entende? Então, assim, tem todo um Que procedimento. interessante. E através disso Aí ele facilita. fica até afim de fazer barba Não mesmo. é verdade? Com todas, É isso. Então, ou toda essa seja, informação aí. facilita o corte da lâmina, né? A lâmina Tá. passa com mais facilidade. Tá. Menos chances de E se tem machucar. gente que usa sabão, desculpa, Danilo, mas tem gente que usa sabão também. É permitido também usar na O cara? Rafa usa aquela espuma, eu- já evita eu- tudo isso aí. Evita a bacia, minha evita mãe- tudo. A minha mãe usa Fala, fala a que minha sua mãe usava. usa espuma. Só que lá no meu pai, quando eu tô lá, ele usa o sabão de... Entendi. Tá. Entendi. A espuma é prático, né, gente? A espuma é o indicado. Ah, o é sabão indicado? Porque é prático. Exato. A espuma ela é o indicado. Ela já Põe tem na ali, mão e tem passa. todo, né? se você pegar ali no frasco dela, né, já diz, né, espuma para barbear. Uhum. O sabonete, ele é para um outro É. uso. Mas não vamos dizer que não funciona. Sim. Mas eu quero dizer para você, Rafa, ó, depois que você faz a barba com o Presto Barba, né, ou com creme ou com o sabão, no final fica pinicando? Coçando ali com o sabonete? Fica um pouco. Exato, porque o sabonete ele não é próprio. Não é que ele não é indicado. Dá pra fazer, mas depois ele vai te incomodar um pouco. Então vamos lá, se a gente for pensar numa pessoa autista, que ela tem uma questão sensorial, então a gente precisa pensar Sim. no que é melhor pra ela. Né? Para que ela consiga atingir esse objetivo. Tá bom, Rafa? Qual é a diferença entre trabalhar com crianças e jovens adultos? É as intervenções, né? Exato. Tipo de intervenção, Por exemplo, você pega uma necessidade. criança com intervenção precoce, com 2 anos de idade, ela tem necessidades diferentes. Necessidades básicas de comunicação. Você tem que ensinar coisas simples, que para nós parece simples, né? Como se comunicar, como apontar, fazer um contato visual, como que ela vai pedir água. É o beabá, né? Começa lá de baixo. Isso. Então, assim, as intervenções, elas são baseadas para a faixa etária de idade dela. Sim. Então, tem toda uma estrutura que é feita através de um plano de ensino individualizado, que é o famoso PEI, né? Sim. Então, ou seja, toda intervenção, É ela o plano de precisa... ensino individualizado. Uhum. Toda intervenção, ela precisa ter um PEI. Ou seja, precisa ter um começo, uma avaliação. Então, para crianças menores, hoje o pessoal está usando o quê? O VibMap, ABLES. O que é isso? embolso? Então, são protocolos de avaliação, que são os mais conhecidos hoje. O que é isso aí, O VibMap? VibMap, ele é o Verbal Behavior, né? Que ele é da ciência do comportamento. Então, ou seja, ele é do comportamento verbal. Então, ou seja, ele avalia vários marcos do desenvolvimento para Isso ensinar. não tem nada a ver com aba nem... Tem tudo a ver. Porque, por aba exemplo, e o Denver. isso, o Denver já é um outro modelo, né, de avaliação. Então, quando você pega ali o VibMap, que está falando do Verbal Behavior, então que é do comportamento verbal, você vai ter aí dentro da ciência do comportamento, né, que é ABA. Então, é a análise do comportamento aplicada. Então, você vai ter os comportamentos operantes, você vai ter os comportamentos ali da comunidade verbal. Então, ou seja, nós vivemos numa comunidade de ouvintes e falantes. Então, o VibMap, respondendo a sua pergunta, ele é um protocolo de avaliação que ele avalia, né, esse comportamento para ensinar essas habilidades. Então, ele traz um resultado, né, e a partir desse resultado, nós vamos pensar por onde nós vamos começar as intervenções. Tá bom? Tá bom. Agora, É normal a criança entrar em crise toda hora, convulsão, sei lá o quê? não, Nunca convulsão é normal. uma coisa. A Não, crise mas é outra. Nunca é normal, né? É. Mas tem toda uma questão que está relacionada ao seu diagnóstico. Vamos lá, se você pegar uma criança com esclerose tuberosa, epilepsia, você vai perceber que ela pode ter epilepsias durante alguns períodos do dia.
às vezes mais de uma. Então, tudo está relacionado ao seu diagnóstico, tá bom? Agora, o sonho de consumo das mães de autistas, em especial, é ter um AT. Eu vejo as mães, elas ficam desesperadas quando você fala, meu filho tem um AT. Eu quero um. É o sonho de consumo. É que as mães estão tão exaustas que elas acabam imaginando o AT como uma babá, né? Um cuidador. E não é, né? Explica melhor isso pra gente. É importante... tudo que fala sobre AT para mim é importante, né, nesse caso. E principalmente sobre a função, o papel, né? Se você vai puxar lá o contexto histórico, você tem que pensar também na nomenclatura e qual que é a função desse profissional na vida, né? Qual que é o papel dele nesse contexto. Então, quando você pega o AT, você vai trazer lá dentro do contexto que o objetivo é ensinar habilidades, reinserir, desinstitucionalizar essa pessoa. Então, quando o pessoal pede algo, né, o pessoal, digo assim, a família, pede algo que não está propriamente relacionado com a sua função terapêutica, vamos frisar isso, né, que a sua função ela é terapêutica e não de serviçal, doméstico, Tá. é importante. Sim. Porque, assim, o bom senso, ele existe. Você pode ajudar a fazer algumas coisas, mas sabendo, deixando claro que aquilo não é sua função. Sim, tá bom? sim, Então vamos lá. A minha função como profissional é olhar para esse indivíduo e entender as necessidades dele e colocar ele em contato com a rede de apoio dele. Tá bom? Então, o psicólogo ele atua nessa rede de apoio. Então, quais são as necessidades hoje? Eu preciso ter habilidades para lidar com uma ferramenta... de tecnologia, posso ajudar. Por quê? Porque a gente está falando de habilidades sociais. Nós vamos pensar em como que nós vamos chegar nesse objetivo. Entende? É diferente de, por exemplo, quebrou o cano da pia. Sim. Né? Ô, Danilo, você pode ajudar? A porta do guarda-roupa tá solta. Né? Eu vou no mercado, você pode ir comigo e me ajudar a carregar as sacolas? Entende? Isso não é papel do AT. Sim. Tá bom? Não, eu acho que a mãe vê como um cuidador, assim, tipo, preciso descansar um minuto para eu respirar. Sabe? É mais isso mesmo, é exaustão mesmo. Fala, meu Deus, deixa o filho com alguém, porque nunca a gente tem uma rede de apoio, é difícil ter uma rede de apoio, que às vezes a própria família não quer, porque é complicado. Sim, é difícil. Então é extremamente desgastante. Então só, AT, né? Sonho de consumo. Queria ter grana para ter um AT todos os dias, o dia todo, né? Exato, mas é importante, né? Que assim, o AT ele pode ajudar em algumas questões. O que não pode é se exceder nessas questões Sim. e acabar passando daquilo que é a sua função terapêutica mesmo. Sim. Tá bom? O que você prefere, criança ou adulto, jovem? Olha, hoje, por identificação, não por preferência, né? Eu atendo adolescente e adulto. Mas por identificação mesmo. Mas amo as criancinhas, amo os bebezinhos também. Dentro do início da minha atuação, quando eu conheci o paciente adulto e decidi trabalhar com autismo, há 6 anos ou 7 atrás, se você buscasse, não se encontrava muitas clínicas. Até hoje. Eu São tô achando Paulo, maravilhoso você fazer, porque nas regiões. eles fazem, os seus colegas fazem crianças. A gente não acha ter direcionado para a população adulta. Sim, adultos, jovens e adultos. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com autismo, nesse período eu não encontrava, né, adolescentes e adultos. Sim. Então a demanda, ela existia, mas eu nunca soube onde encontrá-los. Tá. Porque eles estavam sempre dentro de casa, não estavam muito nas clínicas. As clínicas sempre focaram principalmente em intervenção precoce. Então na época eu comecei a atender os pequenos. Sim. Comecei a trabalhar com crianças de 3 anos de idade, já tive paciente até de 1 ano e 9 meses, de 5. Só que depois, nesse período, conforme foi crescendo as demandas, foram abrindo outras oportunidades, fui estudando um pouco mais para trabalhar com a população jovem e adulto. Tá bom? Ok. Você faz o que, por exemplo, com os jovens? Você falou que faz barba, né? Ajuda, ensina a fazer se barbear. Tipo, amarrar sapatos, escovar dente. Mas isso não é coisa do TO, terapeuta ocupacional? Sim. São habilidades que, por exemplo, se você for pensar em coordenação motora fina, em parte motora, são áreas que não são áreas da psicologia propriamente dita, né? Mas, por exemplo, você como AT,
é importante que você tenha outros saberes. E o que nós usamos, né, na psicologia? A ciência do comportamento. Então, eu vou pensar não somente em como ele vai fazer o movimento, mas na motivação para que ele consiga executar. Então, eu vou também conversar com outros profissionais, mas enquanto AT, na prática, atuando, sou eu que vou estar ali aplicando, porque eu que vou estar com ele naquele dia. Mas vamos pensar que ele vai para a clínica no contraturno. Então, eu converso com o TO, converso com o fono, converso com o físio, e eu consigo, sim, aplicar alguns treinos que são de outras áreas. Não tem problema algum. Eu acho que, enquanto mais o AT ele tiver mais conhecimento para fazer essas atividades, é melhor. Certeza. Não, é importante você falar isso, porque eu já vi até psicólogo que se negou a ajudar o paciente, por exemplo, a amarrar sapato. Falou, não, isso é coisa de AT. Claro que é coisa de AT. TO. Mas se ele... Desculpa, do TO. Entendi. Terapeuta ocupacional. Claro Isso. que é, a gente sabe disso. Mas não custa nada ele tentar, né? Porque ele está ali com o paciente mesmo. Exato. E é por isso que eu repito, né? O AT, ele tá ali para ajudá-lo naquelas necessidades. Então, vamos lá. Eu vou estudar, né, para ensiná-lo a fazer isso. Mas não que eu vou ser especialista em ensiná-lo a amarrar sapato. Sim, claro. Mas eu posso, sim, né, conversar com o TO. Ó, na casa dele, nas oportunidades que nós tivermos, eu vou colocar isso. Quanto tempo eu passo com essa pessoa? Então, dentro do meu período de intervenção, vou pensar assim, ensinar essa habilidade, não vejo problema algum. Sim, tá bom? Muito legal isso. E quanto custa um acompanhamento particular de um AT? Pois é, né? Vamos aos valores. Assim, o preço, se você for pegar um atendimento aí do psicólogo, vamos falar assim, dentro do CRP, daquilo que é liberado, você vai ter consultas aí até de sessões de 1 hora com um valor de R$220, por exemplo. Mas só que você tem que pensar em tudo isso. Qual que é a realidade dessa família? Né? Quais são a necessidade, a quantidade de horas de intervenção? Eu, quando atendo, eu converso com as famílias e explico. Ó, vamos lá. O acompanhamento terapêutico, ele é um profissional que ele vai se deslocar até a sua casa. Depois que ele se desloca até a sua casa, ele também vai se deslocar para outros locais. Vamos dar um exemplo. Às vezes eu vou na casa ou às vezes eu vou no shopping. Posso fazer todo esse caminho. Então nós vamos fazer um mapeamento do custo disso. Então assim, acaba ficando um pouco mais caro se não tiver um planejamento. Sim. Então tem que ter uma organização, né, da família e também um combinado. O que eu costumo fazer com as famílias não são valores por hora, mas são valores em pacote. Vamos lá, 4 a 6 vezes na semana, dá para fazer às vezes um valor de R$800, por exemplo. Mas esse é o Danilo, Sim. não é? Sim. Então, outras pessoas poderiam cobrar menos, outras poderiam Ou cobrar mais. mais. Então, vai depender muito da necessidade, do deslocamento, da distância. Tá bom? Vocês levam o quê? Para shopping, restaurante? E o objetivo é sempre aprendizado. Aprender a, por exemplo, pagar uma conta no supermercado. Exato, exatamente. Então, vamos lá. Tem todo um protocolo que é feito, que a gente avalia para ver quais são as necessidades. E quando a gente fala de protocolo, quando a gente está falando do VibMap ou de outros protocolos, nós não olhamos somente para os resultados do protocolo, mas nós olhamos para o indivíduo. Aquilo que é importante para ele naquele momento. Então vamos lá, quando você pega aí um paciente com 19 anos de idade, que ele não tem autonomia de sair, por exemplo, atravessar a rua, ou se dirigir ao balcão do caixa do supermercado para pagar uma conta, nós vamos fazer esse treino. Algumas mães já chegaram em mim e falaram assim, Danilo, não consigo ficar com meu filho na fila do caixa do supermercado. Isso é demanda para intervenção. E isso ele já é adulto, jovem. Isso ele já é adulto, ele não consegue esperar. Porque ele não para esperar. Exato, ele não consegue esperar. É o meu caso, né, Danilo? Não, Pelo você seu não. ponto de vista. Você não. Eu não consigo esperar. Tudo bem, talvez Você você fica tenha uma esperando dificuldade. bastante. E Não, tá ele tudo espera certo, bastante. Rafa. O que a gente faz é o quê? Vamos expor ele a isso. Sim. Vamos expor ele esse contexto. Então vamos lá, mãe, ó, tem um supermercado próximo à sua residência? Então nós vamos fazer uma lista de compras. Mínima, 5 itens. Vamos trazer um sabão em pó que você precisa. E vamos comprar o pão de queijo que ele gosta de comer. Vamos comprar um suco. Vamos comprar uma bolacha. Tá bom? Chegando lá, ele é alfabetizado, ele sabe ler? Se ele não sabe, a gente vai adaptar essa lista. Vamos imprimir imagens. Nós vamos fazer o rastreamento dentro do supermercado. Vamos ensinar a pegar a cesta.
Ou o carrinho. Vamos pegar, Mal? Tem uma imagem para mostrar? A imagem do supermercado e ele pagando ali, né? Com pode cartão. ser. Por exemplo, aqui é uma atividade que ele está no supermercado. Então, nós temos uma lista de compras. Essa lista está na minha mão, né? Tá. E ele foi lá, localizou onde estava o cesto. E agora ele precisa encontrar o item que estava na lista dele. Nesse dia, nós não encontramos os itens, tá bom? Não lembro o que a gente ia comprar. Ou seja, Mas voltou com a cesta vazia, desculpa. Voltava com a cesta vazia. vazia. Mas o que é legal? O que é legal, né? Que a exposição de ir até lá, né? Sim. Nós fomos até lá, nós não encontramos o item naquela prateleira. Esse supermercado não tinha. Então nós vamos lá, entregamos, vamos para outro supermercado. Então vamos lá, ele pega a lista de compras, ele procura nas prateleiras. Vamos lá, onde fica, né, o leite? Onde fica lá o papel higiênico? Onde fica o pão de queijo? Se dirige até esse local. Se tiver um atendente, ele fala com o atendente. Se não, ele vai pegar direto na prateleira. É um trabalho que tem produzido muitos resultados. E eles gostam? Hoje, ele adora. É. Adora tanto que, quando eu comecei a atender ele tinha 12 anos de idade. Hoje ele está com 19. Então, assim, dentro desse período, os atendimentos eram feitos só dentro de casa. A gente montava um quebra-cabeça, assistia um vídeo, jogava Uno, ou brincava com, por exemplo, álbum de figurinha, tudo para estimular pareamento. Era outro modelo de intervenção. Sim. Conforme ele foi reconhecendo, conforme ele foi aprendendo o nome das imagens, o nome dos itens, criou-se a necessidade dele poder ajudar a mãe dele, ou sair para ir no supermercado e comprar um leite, por exemplo, ou Olha ir na que padaria. legal. Então vamos lá. Ele vai sozinho. Hoje ainda ele não vai sozinho, tá bom? Hoje ele não vai sozinho, mas ele não vai, não é porque ele não sabe o caminho, é porque tem uma questão relacionada ao diagnóstico, que ele pode ter uma crise de epilepsia, por exemplo, e cair no meio da rua, não ter uma pessoa para ajudá-lo. Sim. Tá bom? Sim. Mas ele é uma pessoa que, você pode ver, tá todo feliz, Sim. tá sorrindo. Então, quando eu chego na casa dele hoje, ele já me espera na portaria, porque ele não quer que eu suba. Então é super importante sair na rua com eles e fazer todo esse trabalho aí. Importantíssimo. Ou seja, te espera Na portaria. no hall da portaria do prédio. Isso. Exato. Mas porque ele se sente mais útil, o que é? Ou é Ele porque ele está gosta. aprendendo? Ele gosta de sair comigo para alguns lugares. Porque, assim, nós saímos, vamos no meu carro, aí eu coloco uma música, ele pede para escutar Charlie Brown Jr., ele pede para escutar Céu Azul. Então, assim, Céu Azul, nunca ouvi falar dessa música. uma música do Charlie Brown Jr., muito boa. Ele gosta, né? Então ele é uma pessoa muito culta também, ele gosta desse estilo de estilo musical. Então todo esse trajeto que eu tô fazendo com ele, tudo é terapêutico. Tá. Porque ele tá aprendendo a se comunicar comigo. Tá. Então eu estaciono o carro em um local e agora nós vamos atravessar a rua. Ó, tem uma outra foto que ele tá apertando lá o botão do semáforo Pra atravessar pra ficar a rua. vermelho. Por exemplo, aqui, né, nós estamos numa avenida movimentada. Então, ele aperta o botão, ele... Aí você está ensinando ele a atravessar a rua. Exato. É um treinamento na vida real. Sim. Então, vamos lá, ó. Que cor que você pode atravessar? Quando o semáforo ficar de qual cor? Aham. Então, quando ficar o quê? Verde, muito bom. Exatamente. O bonequinho fica verde. Aham. Mas o semáforo ele fica vermelho para os carros. Então, os carros param no... Vermelho. Aí ele responde para mim. Onde nós atravessamos? Na faixa de pedestre. Entende? Então, tudo isso que faz com que ele treine. Então, a repetição, a exposição, o tempo de intervenção que é feito isso, que produz o resultado. Legal. Tá bom? Eu queria, Danilo, que você contasse um caso impactante no teu percurso de AT. O caso impactante, que é um dos casos que eu atendo até hoje, é o caso que nós estamos falando agora mesmo, né? Que eu consegui acompanhar o resultado das intervenções a longo prazo, né? Porque são quase 6 anos atendendo ele. Então, dos 12, agora 13, mais ou menos, que eu conheci, até os 19 anos, ainda atualmente eu atendo ele. Nós fizemos diversas atividades, então tem saídas ao parque, essas atividades de ir ao supermercado, por exemplo.
uma coisa que acontecia muito, que a mãe tinha dificuldade, ele não consegue comprar e esperar chegar em casa para comer. Que para nós é uma coisa muito simples. Sim. Mas para ele quer comer só agora. comprar e Levar para casa. levar pra casa. Ele já quer comer lá. Exato. Hoje ele consegue esperar na fila do caixa. Hoje ele consegue usar um cartão de aproximação para pagar no caixa, né? Consegue esperar para o semáforo abrir e não sai correndo para o meio da rua. Tudo isso são resultados eficazes Sim. que a intervenção produziu. Sim. Ou seja, além disso, o que foi muito bom nesse caso é que durante esse período no bairro, eu também fiquei conhecido pela população da padaria, das lanchonetes fast food, nos parques. Então, quando eu chego nesse cenário com ele, nós fazemos o mapeamento e o treinamento dessa comunidade. Então, assim, eu acho que o que mais produziu resultado dentro de tudo isso, tanto em habilidade social, em termos de comunicação, de entrada e saída, pagar e comprar, é a população participante, como ativa e sabendo ajudar. E assim, quando você treina a comunidade, você ajuda. Por quê? Então ele fica conhecido no bairro dele, é isso que você está dizendo? Exato. Porque além do colar, das informações que nós temos, ele é apresentado como uma pessoa autista, ele tem suas necessidades. E o que ocorria muito, que eu falo que é algo que para mim é impactante. Todas as vezes que eu vou com um paciente em um estabelecimento, eles não falam com o paciente, eles falam somente comigo. É como se estivesse invisível. Falar com a mãe, E dentro desse período, o que eu descobri? Que às vezes é também uma certa insegurança. Não saber o que fazer. Então, quando você treina a comunidade e apresenta... Só para entender. Eu não acostumei, de maneira alguma, eu vou num caixa, eu não vou naqueles caixa rápido lá. Sim. Autoatendimento ele não vai. Eu não gosto, não curto, como eu te falei. Se você me puser em coto. Não, isso é muito importante que você está falando, das pessoas não saberem como lidar. Exato. Então né? As pessoas, quando elas não sabem lidar, às vezes elas vão ficar constrangidas de como fazer. Sim. Então é importante que você apresente, que haja uma frequência, que você fale, esse daqui é fulano de tal, ele é uma pessoa que tem esse diagnóstico. E quando você está fazendo isso, você não está expondo ele. Você está ajudando ele a se socializar, ser inserido nesse contexto. Então hoje, por exemplo, quando eu chego nos estabelecimentos com ele, é uma alegria. Só cumprimenta, bate na mão, ele já sabe o nome, abraça, faz as perguntas para ele, faz as perguntas certas. Legal. É débito ou crédito? Ele já sabe, é débito. Vai pagar, leva a ficha até o caixa. É sensacional. O resultado disso, acho que essa é a parte mais impactante e gratificante, do meu trabalho. Fazer. Tá. Que dica você daria para as mães que têm dificuldade a fazer os filhos desenvolver essa tarefa? Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Qual dica que eu daria para os pais, para eles ajudarem os filhos nas dificuldades? Isso. Exato. Nas atividades do dia a dia? Isso. Exato. Boa pergunta, né, Rafa? É boa. Primeira coisa que eu posso falar em relação a isso, de dica, é assim: não dê ajuda se ele não precisa. Não faça nada por ele se ele pode fazer. Porque quando você faz algo por ele, você está tirando a oportunidade dele aprender mais. Isso ele já sabe. Aí você vai lá e começa a fazer e dar continuidade. O que ocorre muito dentro desse contexto é que pode ocorrer da pessoa parar de fazer. Então, assim, ajuda só se dá quando necessário. Ajuda só se dá através de uma avaliação. Conversa sempre com o profissional que está atendendo o seu filho. Esteja sempre alinhado com a equipe, mãe. Por quê? Porque é a equipe que é o profissional que sabe o que seu filho precisa dentro daquelas necessidades. Mas eu sou mãe, eu sei que o meu filho precisa disso. Sim, mas existe uma equipe que cuida dele. Então é importante entender como é que está, que tipo de ajuda. Então as orientações parentais, é importante que elas sejam seguidas. Porque quando nós excedemos no excesso da rotina do nosso dia a dia, o que pode atrapalhar muito é a questão
de um pouco de ansiedade, o querer fazer rápido. Então, nesse ponto, nós acabamos passando por cima da necessidade. Então, mas aí é complexo, porque, por exemplo, as mães, de modo geral, estão sempre atrasadas, um monte de coisa para fazer. Exato. E aí você não tem tempo de esperar ele pôr a camisa, desvirar a camisa direitinho e ver direitinho qual é a frente. Então você vai lá e daqui, pá, você já põe a camisa, vamos embora que eu tô atrasado. Entendo. O que eu quero dizer em relação a isso é justamente isso. Mesmo sem tempo, precisa seguir o que está combinado. Precisa seguir o tipo de ajuda que você está dando para ele. Porque essa velocidade que nós vivemos no dia a dia, nessa correria do nosso dia a dia, nós acabamos atropelando o processo. Sim. E é onde acaba que algumas intervenções elas não são tão eficientes, porque ele acaba também se acostumando com isso. Mas minha mãe já vem e já faz. Minha mãe já vem e já pega. Ele fica preguiçoso ou fica desestimulado? Ou as duas coisas? Não vou dizer preguiçoso, porque eu não vou usar essa palavra como julgamento, mas eu vou dizer que ele acostuma com a sua ajuda. Você precisa Aí ele criar... não quer fazer mais nada sozinho. Porque precisamos criar necessidade. Se eu não crio a necessidade para o meu filho fazer, ele não quer fazer ele não mais vai nada. fazer. E é justamente a motivação, ela é primordial nesse processo. Mas aí vamos avaliar, mas aí ele já não faz porque ele não quer ir. Então vamos lá, aí você vai chegar, vai conversar com ele, vai explicar o que você pode fazer, qual parte que você pode ajudá-lo. É por falta de habilidade ou porque ele está fugindo? Então assim, a gente nunca pode pensar nas intervenções, mãe, com julgamento. Tem que retirar o assentimento, sabe, dessas intervenções e olhar para ele, para as necessidades mesmo. Tá bom? Então a dica que eu dou, não faça nada pelo seu filho se ele não precisar de ajuda. Isso serve para típicos e atípicos, qualquer criança. Isso serve para a vida. Sim. Né? Tá bom? Todo mundo. Isso é para a vida. Tá? E quanto ao manejo em crises de autismo, por exemplo, como se deve proceder? Olha, também é importante. Mas tudo é feito sobre análise, né? Manejo de crise. Primeiro a gente precisa entender o que é crise, né? Sim. Porque as pessoas também É um acham... surto, o que é? Então, as pessoas acham que pode ser... Vamos lá. Qual que é a diferença da birra, né, para crise? Então, vamos lá. O comportamento de birra, ele é um comportamento que tem uma função específica. Então, assim, eu estou chorando porque eu quero algo, né? Então, assim... nesse sentido, tem uma função de querer atenção, de querer um item, de trazer a minha mãe através da comoção do meu choro. Então ele tem uma função específica, é um comportamento operante. Né? Isso na criança, mas quando é adulto ele agride, ele não chora, né? Pode ocorrer também. Pode ocorrer de chorar, de gritar, né? de arremessar itens. Tá tudo com uma função específica de conseguir algo. Atenção. De conseguir o seu objetivo. Tá bom? Agora, quando a gente fala de crise, mas a gente tem que falar, a gente está falando de uma sobrecarga emocional, sensorial, uma sobrecarga ou uma deficiência em habilidade social, uma deficiência em se comunicar, ou uma sobrecarga, quando a gente fala sensorial, de luz, por exemplo, de cheiro, perfume, sons, tudo isso pode desencadear uma crise, tá bom? Agora, para a gente falar o manejo, a gente precisa entender de indivíduo para indivíduo, conhecer essa pessoa. Por isso que nós não podemos fazer nenhum tipo de procedimento sem conhecimento, sem uma análise funcional do comportamento, tá bom? Para que você consiga ajudar aquela pessoa, tá? E não precisar fazer algo relacionado a um procedimento de intervenção física, por exemplo, né? Que a gente consiga trabalhar nessa curva de aceleração e entender se é uma crise ou se é uma fuga, tá bom? Da demanda. Mas é aconselhável, por exemplo, os pais fazerem cursos para saber lidar nesses momentos ou torna-se até perigoso? Eu, Danilo, aconselho. E acredito que a literatura também aconselha. Tá bom? Por isso que existe a orientação parental. Por isso que os pais, eles são uma extensão da clínica, né? Então é o tripé, né? Clínica, casa, escola. Não, mas os pais não podem acabar se machucando. Os pais podem. Tentando fazer o manejo lá. Podem sim. Mas vamos lá. Aí dentro daquilo que é seguro,
tá bom? Dentro daquilo que é seguro. Mas estudar, mãe, é sempre importante. Assim. Conhecimento, Sim. informação é sempre importante. Nunca é demais, né? Até porque nesse período você vai estar sozinha. Sim. Tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinha. Então é importante que você já pense em estratégias durante o seu dia. Então por isso que nós falamos. O procedimento físico, ele é por último. Então vamos lá. Durante o dia, o meu filho hoje ele não acordou bem, já vou conhecendo ele. O que eu posso fazer para ajudar? Vamos lá, pistas visuais, vou modificar isso aqui, para que no final eu consiga fazer o manejo, que já é o procedimento que eu tô estudando durante o dia. Mas para você fazer isso, você precisa conhecer o seu filho, estudar E saber o que está e estar acontecendo. bem orientado, tá bom? Por isso que o profissional também, o psicólogo, o AT, ele está sempre sob supervisão, tá bom? Supervisão é primordial, tanto para os pais, tanto para o profissional. E o que você acha que está faltando no sentido de ajudar e acolher esses jovens que estão crescendo, essa galera que está vindo aí, Pois é. de autistas? Né? E agora tem, né, muitos, né, adolescentes autistas que estão sem intervenção. E tem uma grande população também que está na região da periferia, Sim. que não é acessível. Porque se a gente fala, esse trabalho não é um trabalho, como pode dizer assim, esse profissional, corrigindo a minha fala, ele não é um profissional acessível a todas as populações, Não. a todos os níveis da sociedade. Sim. A gente precisa ser claro dentro disso. Sim. Então, o que a gente precisa hoje é de políticas públicas, né, relacionadas, centros locais que tenham acessos para esse público, lugares onde eles possam ir no contraturno, por exemplo, da escola, e estar ali fazendo uma atividade, ONGs relacionadas a isso. Então, precisa muito. E também ferramentas, né? Porque não se tem muito estudo hoje sobre o autista adulto, Exato. o autista adolescente. Sim. O que se vê é estudos relacionados à intervenção precoce. Não, a intervenção precoce, porque assim, que é o pilar onde a gente precisa começar quanto mais cedo possível, mas a gente está esquecendo, acredito, Que eles do estão adolescente. crescendo. Sim, eles estão crescendo, gente. Tá vendo essa galera aí? Vai fazer o quê? Estamos esquecendo que eles crescem. Sim. E que daqui 7 anos atrás, aquele que tinha 7 tem 14. Sim, sim. Não é? E eles precisam de um 14, suporte. 15, 16. Isso. Exato. Você tem algum sonho com essa galera de autista que tá chegando aí? Crescendo? Tenho. Ou se tenho. Qual é? Olha, Rafa, é assim, desde quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu hoje ainda tenho como objetivo, né, pessoal, ter um local que seja atendido tanto a população na região de periferia, quanto a população ali da classe média. Eu quero ter uma casa simulada, ou seja, um espaço que seja uma residência onde os adolescentes, os adultos, eles possam vir no contraturno, para que eles possam fazer essas atividades. Então vamos pensar em atividades de vida diária e tanto um local que seja próximo, um bairro que tenha padaria, que tenha supermercado, que tenha lanchonete, que a gente possa trabalhar as habilidades sociais em volta. E dentro dessa casa, eu quero que tenha, por exemplo, uma máquina de lavar. Roupa. Esse adolescente, eu quero que ele saiba, por exemplo, colocar a roupa no cesto de roupa suja e levar numa máquina e apertar o botão. Maravilhoso. Eu quero que tenha uma cozinha onde ele aprenda a fazer um sanduíche, por exemplo. Maravilhoso. Eu quero que tenha uma sala onde ele possa, depois das atividades, sentar com um grupo de outras pessoas autistas e De outros assistir um autistas. filme. Né? Alguns pais não conseguem levar o filho por exemplo, no cinema, Sim. entrar num restaurante. Então, eu quero também que tenha um quarto onde ele vai poder pendurar camisetas no cabide. Uau. Arrumar a cama. Arrumar a cama. Então vai ter uma rotina onde ele vai chegar e essas atividades ele vai realizar lá dentro. Então hoje o Rafa chega nessa casa, qual que é a rotina do Rafa? Ele vai ter um profissional junto com ele. Primeiro eu vou subir e vou arrumar o quarto. Vou dobrar 3 camisetas. E aquela camiseta que eu trouxe de casa, eu vou levar na máquina de lavar, vou colocar. Enquanto isso vai ser o horário do lanche. Vamos para a cozinha preparar um sanduíche, não é? Vamos pensar nessas atividades e ter um lugar de convivência para eles, com horta, com espaço para exercício, videogame com interação, tá bom? Um espaço onde eles possam fazer a lição de casa, com o psicopedagogo também, ali ajudando na parte de alfabetização. Esse é o meu sonho, né? E eu acredito que eu vou realizar
procurando parceiros, procurando pessoas que possam investir nesse projeto. Certeza. Né? E que seja ONG, Sim. que seja privado. Iniciativa privada. Iniciativa né? privada. Órgãos governamentais, todo Exato, mundo, né, gente? Porque exato. isso aí abarca todos nós, toda a sociedade. E eu acredito que eu vou conseguir, né, em breve eu vou estar iniciando esse projeto. E também quero ministrar cursos de acompanhamento terapêutico para outros profissionais que estão chegando. Então, estou criando um curso para falar da proposta do acompanhamento terapêutico e principalmente com foco em adolescente e adulto. Sem ser o AT na escola, mas o AT em outros contextos diversos. Na sociedade. Na né? sociedade. O AT como ferramenta de intervenção na sociedade. Sim. E é legal que você já tem essa experiência, isso é muito importante. Exato, então eu quero passar essa prática adiante. Precisamos de mais pessoas com esse olhar para o adolescente e para o adulto. Com certeza. Tá bom? Ok, deixamos de falar alguma coisa importante? Contato, mãe. Calma. Deixamos de falar alguma coisa importante? Não, acredito que fomos bem claros, né? Eu acho que em relação ao AT, ficou bem esclarecido qual é o seu papel, né? O contexto histórico de como surgiu, que o AT, ele não é só para autistas, mas ele está aí no contexto, veio da reforma psiquiátrica, veio com propostas, né, das intervenções internacionais da França, dos Estados Unidos, e que ele é um profissional que está aí para colocar o cidadão na sociedade, né? Ele quer incluir as pessoas, tá bom? Legal, já deixa seus contatos para os interessados em formar e realizar esse seu sonho que é de todos nós, né? Legal. O meu @, no Instagram, ele tá Danilo Teia. T-E-A. Então vocês podem me seguir lá. É Danilo underline, né? Danilo. Se você escrever Danilo Teia, já Peraí, vai aparecer. direto. Danilo espaço Teia. O espaço é underline. Teia. Pode se colocar o underline que vai aparecer também. Tá bom? ok. Então é Danilo underline Teia. Teia de transtorno do espectro autista. Eu criei esse Instagram na época para divulgar alguns trabalhos com adolescentes. Então você vai ver alguns trabalhos que estão lá. As famílias autorizam as fotos e as imagens que estão lá para mostrar para os pais, para as mães que há esperança, que existe uma forma de atuação diferente. Tá bom? Então me seguindo lá nas redes sociais, vocês vão acompanhar meu trabalho, vocês vão perceber E o contato para os interessados em realizar esse sonho aí? Tá, o meu WhatsApp é 11 999 24 98 32. É o WhatsApp profissional. É esse mesmo. Não tem outro não. Não é melhor pôr uma fotinha, Danilo? Tem uma fotinha lá. Não tem? Tem. No WhatsApp não tem. Tem sim, é porque eu acho que você não adicionou o número. Tem que salvar o número para aparecer a foto. Não tem aqui. Tá bom. Ok, nossos agradecimentos então ao psicólogo IAT Danilo Batista da Silva. Muito obrigada pela sua presença e sucesso. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Foi maravilhoso falar sobre AT. Muito importante. Falar sobre a minha nós. prática. E vamos em frente, né, Rafa? É, claro que eu. Parabéns. Obrigado. Valeu. Valeu.